Salmos 23. É um salmo tão conhecido, né? Que nós temos, quem sabe, um conhecimento de cor e de salteado dos salmos, mas nós temos preciosas informações neste livro. Salmos 23 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto a riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás do meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, eu viverei na casa do Senhor para sempre. Sempre que você olhar para dentro da palavra de Deus, a Bíblia ela vai fazer questão de ilustrar, de tentar apresentar Deus de várias figuras, imagens, metáforas. Herman Bavinck, ele foi um teólogo, ele escreveu A Doutrina de Deus, que é um famoso livro dele. E ele também, esse livro também está, hoje ele é conhecido como Dogmática Reformada, mas ele fala justamente sobre isso. E ele menciona esse lado da parte de Deus. Ele diz que Deus ele é comparado na Bíblia como um leão, uma águia, um cordeiro, o sol, a luz, um fogo, uma fonte, uma rocha, um refúgio, uma torre, um escudo. Tem outro autor que nós, particularmente, como Igreja Arca, gostamos muito, chamado Wayne Grudem. E ele, de novo, descreve Deus, dentro do contexto sistemático que ele escreve. Ele diz que Deus ele é chamado de criador, de noivo, de marido, juiz, rei, homem de guerra, edificador. Ele é construtor, ele é médico, é claro, e apresenta também Deus como um pai. Mas nesse contexto, em particular, aqui em Salmos 23, nós temos a imagem de Deus como um pastor, um rei pastor. E esse Salmos, ele é magnífico. 3 vezes na Bíblia apenas, diretamente a Bíblia descreve o Senhor Jesus como um pastor. Em João 10, a Bíblia diz que Cristo ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Hebreus 13:20 diz que Cristo é o grande pastor das ovelhas. E ele derramou o seu sangue para inaugurar a eterna aliança. 1 Pedro 5:4 diz, por exemplo, que ele é o supremo pastor. E ele concede aos seus fiéis a coroa da glória, a inacessível coroa da glória. Cada uma dessas imagens tem origem no Salmo 23. Spurgeon, ele foi um grande pastor e pregador de Londres. Ele chamou a pérola dos Salmos. E tem um outro pastor que eu acompanhei algum material dele, James Boyce. Ele disse que ele foi pastor de uma igreja presbiteriana na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele escreve um comentário seguinte: o Salmo 23 é mais amado dos 150 salmos do Saltério. Possivelmente o capítulo mais querido e mais conhecido de toda a Bíblia. É a obra-prima do começo ao fim. E, enfim, tem outros que dizem que o Salmo 23 é o maior poema já escrito. Com palavras que poderiam estar nos lábios de Jesus, lá no Salmo 22, por exemplo. Muitas imagens desse salmo não apenas retratam um pastor, mas se nós olharmos o fundo, e eu quero justamente fazer isso nesta manhã, tentar fazer nós entendermos o que isso significa, essas palavras ditas pelo salmista Davi. Ainda mais uma referência sobre pastor, que apresentam Deus como pastor, uma imagem de Deus como pastor, está na bênção que Jacó dá aos seus filhos.
lá em Gênesis 48:15. Jacó está aqui abençoando os filhos de José, Efraim e Manassés. E ele faz a seguinte declaração, que era uma bênção, dizendo: que Deus, diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor, isto é, Ele me sustentou, Ele me pastoreou durante a minha vida até este dia. Que esse Deus pastor preserve o meu nome, o nome de Abraão e de Isaque, de seus descendentes, se multipliquem grandemente sobre a terra. Então, Jacó, ele entendeu Deus como um pastor, porque Jacó, ele foi um pastor de ovelhas. Então, aqui Jacó, ele compara Deus com o pastor, que Deus cuidou dele, Jacó, como uma ovelha, e pastoreou Jacó. Enfim, o que esse pastor faz por nós? Porque quando nós falamos que Deus, ele é o nosso pastor, nós temos que nos colocar como uma ovelha do seu rebanho. E o que esse pastor faz pelo seu rebanho? Em primeiro lugar, no verso 1:3, o Senhor, ele é o nosso provedor. Uma ovelha tem apenas um pastor. Jesus é o pastor e ele conhece as suas ovelhas pelo seu nome e elas seguem esse pastor. João 10, 27, 28 diz que esse pastor Jesus, ele dá a sua vida, ele dá a vida eterna para as suas ovelhas. E ele ainda afirma dizendo que elas jamais perecerão. Nós ouvimos um pouco no sermão do domingo passado sobre a fidelidade de Deus. Deus, ele é totalmente fiel. Nós somos infiéis. Nós conseguimos ser fiéis até uma altura, porque nós não somos oniscientes, onipotentes, com a capacidade de assegurar a nossa palavra. Mas Deus, com seu total pleno poder, ele tem a capacidade de ser fiel plenamente. Quando ele diz que ele dá a vida eterna às suas ovelhas e elas jamais perecerão, isso é uma promessa de Deus. Então, isso é muito facilmente para Deus cumprir. Quando Deus faz essa promessa, é como se ele estivesse já executado essa promessa. O Senhor, ele nos provê o sustento. O Senhor é meu pastor. Isso é uma afirmação pessoal. Isso é enfático. A versão ARA, a NVT, traduzem como nada me faltará. A NVI vai dizer assim: de nada terei falta. A Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson diz: não preciso de nada. Quando eu tenho Deus como meu pastor, não preciso de nada. Esses pronomes, eles são muito importantes. Na NVT, por exemplo, nós temos ali nesse Salmo 23, 11 pronomes pessoais. Eu, me, mim, tu, ele. Parece uma aula de português, né? 12 pronomes possessivos, por exemplo, meu, minha, minhas, teus, tua, seu. Tem 23 pronomes. O que isso indica? Isso indica que havia uma profunda intimidade entre Davi e o seu pastor. Há uma profunda uma dependência do salmista quanto ao cuidado pastoral do Senhor. E isso é importante. Davi, ele não escreveu somente esses salmos, mas ele escreve, por exemplo, Salmos 16, e nós notamos essa proximidade. Olha só o que ele vai escrever no Salmos 16, verso 1 a 3. Ele diz: guarda-me, pronome, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. 2, digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, não a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Vocês notem, por exemplo, o gaúcho, ele tem essa
geralmente em outras regiões do Brasil, muito por educação também, né? Eles dizem que o gaúcho ele é muito seco, ele é muito antipático, justamente porque em vez de usar você, ele usa tu. Vocês já notaram isso? Tu. E aí muitos dizem, tu é algo agressivo. Não, tu, ele revela algo muito mais íntimo do que propriamente o você. Salmos, né, salmista, ele usa muito isso. Ele se revela a Deus, a ti, tu. Isso é importante. Então, de volta ao Salmo 23, essa expressão, nada me faltará. Isso aparece mais uma vez nas Escrituras, lá em Deuteronômio 2,7, quando o povo de Israel estava no deserto. O Senhor pastoreou o povo de Israel no deserto. E então o autor aos Êxodos eles diz assim: pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um dos seus passos por este grande deserto. Durante 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. As ovelhas, quando elas são deixadas sozinhas, não tem nada. Mas sob os cuidados do bom pastor, nada lhes falta. Agora e sempre. Nós tememos pelo nosso sustento. Nós tememos o que vai nos acontecer futuramente. Mas quando nós temos Deus como nosso pastor, essa é a certeza magnífica que nós podemos ter. Nada nos faltará. O sustento que o Senhor nos dá está nesses versículos, no versículo 2, por exemplo. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto a águas tranquilas, a riachos tranquilos. É tudo que o homem precisa, comida e bebida. Diferente do mercenário. João 10, ele vai fazer uma grave acusação que o mercenário, ele é cruel. O bom pastor, ele se preocupa, acima de tudo, com o bem-estar das suas ovelhas. Ele garante que elas tenham tudo para viver para a glória de Deus, que alegre-se nele. Por Deus ser um bom pastor, Deus cuida muito bem de suas ovelhas. O que Ele espera das suas ovelhas? Que elas lhe sejam gratas, que elas vivem alegremente, que elas glorifiquem o nome do bom pastor. Ele alimenta elas, Ele sacia a fome delas, a sede delas. Jesus, ele afirma já em João 3,6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Dentro desta questão de Deus ser provedor, Deus, ele provê descanso. Descanso, no versículo 3 diz, Ele renova as minhas forças, ou Ele refrigera a minha alma. Então, aqui essa expressão, a minha alma, a minha vida, a minha força de viver, Deus, Ele renova, Ele refrigera. O Senhor, é o Senhor quem te fortalece nos momentos de fraqueza. É o Senhor que te restaura. É o Senhor que te levanta quando você tropeça e cai. É o Senhor que coloca a vida na perspectiva correta, na direção certa. E aí nós podemos... tem uma autora, ela escreveu um pequeno poema. Eu achei muito interessante. Justamente falando sobre Salmo 23. Ele diz assim, o relógio me ordena, eu não posso parar. Só me deito quando eu estou a desmaiar. Ele me empurra uma depressão profunda. Ele atormenta minha alma e a deixa imunda. Está falando sobre o relógio. Isso é uma antítese ao Salmo 23. Me faz andar em círculos de aflição, sufocado pela inquietação. Ainda que corra sem direção, nunca darei conta da obrigação. Os prazos, a necessidade de aceitação exigem de mim além da razão. Unge a minha mente com dor e cansaço, a minha mesa transborda em descompasso. A fadiga, a pressão me seguirão todos os dias sem exceção. E habitarei no cárcere da frustração, sem esperança, sem solução.
É o contrário do Salmo 23. E será que essa não é a realidade de que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos sendo réus do relógio. Nós estamos sendo réus do tempo que nós estamos vivendo agora. Nós não podemos parar. Nós deitamos excessivamente cansados. Mas não deve ser assim quem caminha com o bom pastor. Em terceiro lugar, dentro do Deus provedor, o Senhor, Ele nos provê direção. O versículo 3, na parte final diz: o Senhor me guia nos caminhos de justiça, assim Ele honra o seu nome. Então o cuidado de Deus, Ele é constante, Ele é compassivo, Ele nos conduz, Ele nos guia. Deus, Ele não te empurra com força. Deus, Ele não te manipula e nem te engana. Ele sempre te conduz numa direção certa. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A tua palavra. John Piper, ele vai parafrasear esse texto, ele diz que uma vereda de justiça é um caminho certo, seguido com a atitude certa, movido pela motivação certa. Fazer certo, da maneira certa, é um sinal de maturidade espiritual. Por amor ao seu nome, para a glória do seu nome. John Piper, ele continua dizendo assim: Deus, Ele é o começo e Ele é o fim de toda a minha justiça. A vereda da justiça tem a graça de Deus como ponto de partida. E tem a glória de Deus como destino final. Como isso pode transformar a nossa vida de oração, quando nós vamos a Deus em oração. Nós podemos falar com Deus assim, por exemplo: Senhor, usa-me por amor ao teu nome. Senhor, torna-me santo por amor ao teu nome. Sempre o destino final de tudo que nós fizemos deve ser a glória do nome do Senhor. Senhor, livra-me do mal por amor ao teu nome. Senhor, faz-me semelhante a ti por amor ao teu nome. Senhor, provenha-me o teu sustento por amor ao teu nome. Primeiro, o Senhor, Ele é provedor. Ele é provedor. Segundo lugar, o Senhor, Ele é protetor. Verso 4 diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estás do meu lado e não terei medo. A tua vara e o teu cajado me protege. Tem um pastor, um professor batista, Rosemore, ele escreve sobre as figuras heróicas, né, da Bíblia. E essas figuras heróicas nas Escrituras são frequentemente retratadas como matadores de animais perigosos, como foi Davi e Sansão. Davi foi um pastor de ovelhas e ele matou, né, urso, leão. Sansão matou o leão. Mas agora, na imagem de pastor na Bíblia, o dever primário do pastor é proteger o rebanho dos predadores. Nós, de certa forma, fizemos isso quando nós falamos, por exemplo, nós tentamos afugentar os falsos profetas. E é por isso que o salmista, ele encontra consolo na vara e no cajado do bom pastor. Não é porque eles são algo natural do pastor, mas eles são usados, a vara e o cajado, para arrancar os dentes dos lobos e dos grandes felinos que vêm atacar as ovelhas. A imagem do pastor guerreiro na Bíblia, então, é aplicada, né, ao rei Davi do povo de Deus. O bom governante, assim como o pastor corajoso, se dedica a exterminar predadores sempre que onde quer que eles sejam encontrados. Do que o Senhor nos protege? O Senhor nos protege da morte. Mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois tu estás do meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor, Ele nos protege da morte. Não perca essa mensagem. Essa mensagem, ela pode revolucionar a tua vida.
o teu trabalho, a tua vocação, o teu ministério, né? Porque quem de nós não atravessa vales escuros e sombrios? Por quê? Aí nós atribuímos isso ao diabo muitas vezes. Mas não é porque o diabo tomou o controle da tua vida, não. Mas por que então? É porque o bom pastor está conduzindo você. Andar pelo vale escuro da morte faz parte dessa jornada. Tanto quanto você andar pelos pastos verdejantes, faz parte dessa jornada. As águas tranquilas fazem parte da jornada. As veredas de justiça fazem parte da jornada. Mas os vales escuros também fazem parte da jornada. Para a teologia da prosperidade, esse não é um bom salmo. Por que Deus nos faria? Por que o pastor nos faria andar por vales escuros da morte? Para nos levar a um lugar melhor? Mas para ser sincero, entendam uma coisa apenas. Quem sabe nós não teremos explicação por que nós temos que andar por vales escuros. Mas eu posso te dar um conforto baseado na palavra. Jamais te faltará algo que Ele saiba ser bom para você e para o avanço do seu reino. Nada faltará a você. O salmista fala em inimigos, o salmista fala em vales escuros, em vale da morte. Mas o salmista diz que nada faltará lá. Nada faltará lá. Então, a vara ela é um instrumento de proteção e segurança. Ela nos guarda. O cajado é um instrumento de conforto e apoio. Ela nos guia. O Senhor, Ele se faz presente, até mesmo na face dos nossos inimigos. Então, o Senhor, Ele é provedor, o Senhor, Ele é protetor e, em último lugar, o Senhor, Ele é permanente. Ele não é um amigo temporário. Ele não é alguém que te aproxima de você por interesse. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu viverei para sempre na casa do Senhor. Então, quando nós lemos ou pensamos no Salmo 23, a imagem mais comum que nos vem à mente é de um funeral. E isso faz sentido, né? Pois esse Salmo justamente ele fala em conforto nos tempos de luto. Fala em sombra da morte, fala em habitar na casa do Senhor. Mas uma leitura mais cuidadosa, mais equilibrada, nós vemos aqui que não se trata de morte, mas se trata de vida. Não fala sobre morrer, mas fala sobre viver e viver agora e para sempre. João 10 diz que, 10:10, eu vim para dar-lhes vida e uma vida plena, uma vida que satisfaz. Jesus ele entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos vida, para uma vida eterna, uma qualidade de vida, vivida na presença de Deus para sempre. Alguém diz que Deus ele é como um patrulheiro celestial, em uma perseguição constante. E isso é uma verdade. A Bíblia diz que Ele nos persegue com bondade e com misericórdia. Ele nos persegue, Ele me seguirá. Em vez de nós sermos perseguidos por tantas coisas nessa vida, que sejamos perseguidos pelo Senhor. E a boa notícia é, das outras coisas você consegue fugir, mas de Deus você não consegue fugir. Jamais você escapará dele. Você não vai conseguir superar Deus pelo cansaço, né? Se fosse uma corrida de 100 metros rasos, ele cruzaria a linha de chegada antes mesmo do relógio marcar um único segundo. Sempre nós teremos esse amor de Deus conosco. Um dia vamos desfrutar de algo muito maior, com certeza. Então, eu não sei se você tem notado, o Salmo 23 ele começa e termina com o Senhor, deixando muito claro que Ele é o começo e Ele é o fim da nossa jornada. Ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor. E termina com, viverei na casa do Senhor para sempre. Nós podemos morar em outro país, servir a Cristo na obscuridade. Nós podemos ser levados pelo trabalho, pelo ministério, para longe da família, dos amigos,
de tudo que é confortável, familiar, mas podemos descansar seguros na certeza que o bom pastor, ele nos alimentará e vai nos guiar. Ele vai nos proteger e Ele vai nos prover por nós. E quando nós tivermos concluído a obra de nossa vida, Ele vai nos levar para casa. Para sempre. Para sempre. Qual o maior privilégio que nós queremos ter do que viver na casa do Senhor para sempre? Aí, eu quero encaixar neste contexto. Romanos 8, 35. O que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar deste bom pastor? As aflições, as calamidades, perseguição, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por amor a ti somos levados à morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido, Paulo está falando, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem profundidade, nada, toda a criação, nada disso jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa de um pastor. Ezequiel 34, 23 diz: porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será o seu pastor. Precisamos de um pastor. Pedro ele vai nos dizer que nós éramos como ovelhas desgaradas. O pecado nos confundiu, o pecado nos enganou, o pecado nos prometeu muito, nos entregou nada. Então veio Jesus procurar as suas ovelhas. As ovelhas que estavam desgaradas, ele veio procurar eu e você. E ele encontrou você, e ele resgatou você. Ele salvou você. Isso é maravilhoso. Apocalipse 7, 16, 17, nós temos uma promessa para as ovelhas do Senhor. Ele diz: nunca mais terão fome e sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor. Ele as guiará às fontes da água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso grande pastor. Ele é o nosso rei pastor, que recebe e guia e cuida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Imagina. Barnhouse, ele diz e ele escreve assim: o caminhão da morte passou sobre o Senhor Jesus há 2000 anos atrás, para que apenas a sua sombra passasse sobre nós. Isso tudo o que aconteceu com sua mãe, apenas a sombra, e tudo que aconteceu com o Senhor, apenas a sombra da morte passou sobre ela. E agora esse cara, ele seguiu viagem. O pastor conhecido, ele diz assim que a locomotiva da ira de Deus pegou Jesus em cheio. O Senhor Ele é o bom pastor, Ele é o provedor, permanentemente sobre nós.